Programa Médicos em 3D. Oferecimento Instituto Feminina. Saúde e bem-estar da mulher. Olá, sou Luza Neri Cruz, médica endocrinologista, e esse é o Médicos em 3D. Aqui nesse espaço nós vamos fazer um debate, vamos tentar responder algumas dúvidas e, por último, dar algumas dicas. A minha convidada de hoje é minha grande amiga Keula. Tudo bem, Keula? Tudo bem. Keula é minha colega de especialidade, é médica endocrinologista também, e nós estamos aqui falando sobre obesidade. Keula, a pergunta que não quer calar, né? O paciente chega pra gente e fala: tem alguma coisa nova? Às vezes o paciente fala assim: doutor, eu tentei de tudo. Muitas vezes até diz assim: você é a terceira, quarta, quinta endocrinologista que eu vou. E aí, me fala, Keula, tem alguma coisa nova? Realmente é a pergunta de ouro, né? A gente tem alguns medicamentos sim no mercado que estão realmente fazendo um barulhinho grande, né? Que são chamados análogos de GLP-1. A gente já tem um deles sendo indicado para obesidade, bem interessante, a gente tem uma boa resposta, com novas indicações de alguns medicamentos já existentes hoje para diabetes, que provavelmente virão em bula com indicação para obesidade. São medicamentos realmente que vieram para revolucionar, né, o nosso tempo, né, muito metabólicos, muito interessantes. Mas o mais importante que eu acho é que não tem mágica nessa história toda, né? O mais importante é a gente entender que a mudança do estilo de vida, que é aquilo que a gente falava lá no comecinho, há muito tempo atrás, é o que permanece. A gente tem que tomar uma decisão. Eu falo até com o paciente que a decisão é no coração mesmo, porque a gente tem que decidir viver de uma outra forma, né? Comer de forma diferente, fazer uma atividade física, mudar esse estilo de vida, buscar sempre melhorar, né? Então eu acho assim, tem medicamentos sim, mas o mais importante é a mudança de dentro para fora. Essas são as decisões que eu tenho aí para tomar diante da vida. E Keula, assim, o paciente muitas vezes ele já lançou mão do que existe. Eu até comentei com você, outro dia eu fui tentar prescrever uma medicação, o paciente falou assim: olha, eu não consigo porque não são medicamentos baratos, né? São medicamentos que têm um valor, né, um pouco mais alto, e ela já estava usando uma série de medicamentos manipulados. E eu fui olhar nos medicamentos manipulados, não vi nada com eficiência. Então, às vezes, a gente tem isso, né? Os pacientes que estão usando uma medicação que alguém diz que tem uma coisa nova, né? Ele tem desejo que essa coisa nova realmente exista. Me fala, o que você acha disso? A gente vê, infelizmente, né? A gente vê muito isso no nosso dia a dia do consultório, essas fórmulas meio mágicas, essas promessas que são um pouco infundadas, às vezes baseadas em dietas extremamente restritivas, que a gente sabe que é isso que está funcionando, quando funciona. E às vezes o rebote também é muito alto desses medicamentos. Às vezes o paciente perde peso rápido aqui, mas ele retorna rapidamente, né? 3, 4 meses depois, então a gente vê isso acontecendo. Alguns medicamentos que, na verdade, realmente não tem fundamento científico nenhum. Então a minha dica é, vamos continuar tentando fazer a medicina baseada em evidência, né? A gente tem buscado estudar novos medicamentos, a gente tem trabalhado muito com a desenvoltura desses novos medicamentos, aqueles que já existem, a gente tem buscado tornar eles cada vez melhores. Então, assim, eu acho importante você buscar o seu médico, conversar com ele, antes até de fazer fórmulas mirabolantes, cuidado com os excessos, porque milagres, né? É difícil falar de milagre dentro da obesidade. Então, eu acho assim, existe jeito, tem como a gente trabalhar muito bem, tem respostas maravilhosas para essa perda de peso, mas vamos buscar a medicina com seriedade, né? A medicina baseada em evidência. Os medicamentos novos com suas indicações, a mudança do estilo de vida, eu acho que é um conjunto de coisas, né? A gente tem que tomar cuidado com essas promessas, porque elas podem, né, levar a gente para um lugar não muito desejado. E comenta um pouquinho sobre a vitamina D. Agora tem uma nova vertente, né, indicando vitamina D em altas doses e com uma força muito grande dentro das redes sociais. Você tem percebido isso? Muito. E o paciente que traz para você, já traz uma resposta pronta, o paciente já estudou, afinal de contas, o conhecimento está aí para todo mundo. E ele quer muito o uso dessa vitamina D. E a gente ouvia falar antigamente para dores, para doenças reumáticas, né? Doenças autoimunes, mas agora o paciente também está inserido dentro da obesidade, do contexto da obesidade. É verdade, sim. A grande ciência ao redor da vitamina D, eu acho importante demais a gente dizer isso, é a relação dela com o metabolismo ósseo. Isso a gente já sabe há bastante tempo, e quanto mais estudo se faz, quanto mais a gente analisa essa vitamina D, mais a gente consegue fazer a relação íntima dela com o metabolismo ósseo. Sim. Então é uma vitamina D que tem que estar realmente com bons parâmetros para aquele paciente já menopausado, com risco de osteoporose. Sim, agora tem casos especiais, né? Pacientes diabéticos, pacientes obesos, pacientes que fizeram cirurgia bariátrica. É importante que eles mantenham o nível de vitamina D um pouco mais elevado. Mas como fazer essa reposição? Em torno de 40, tá?
Mas como fazer essa reposição? De forma correta, né? A gente sabe que a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, ela é absorvida de forma oral. Então, assim, a gente está aí com algumas fórmulas injetáveis de vitamina D, a gente desconhece estudos sobre isso. Então, assim, eu acho importante a gente buscar fazer a coisa de forma certa, até pra gente não gastar mais do que a gente precisa, né? Então, a gente tem aí a vitamina D sendo prescrita de forma oral, de forma correta, reposição adequada, depois a manutenção da vitamina D. É importante, é muito importante, mas vamos tomar cuidado mais uma vez com esses excessos, porque a medicina de excesso, ela tá, parece que crescendo demais. E eu acho que não é por aí, né? A gente tem que tentar voltar para a academia, voltar para os estudos e fazer a coisa baseada em ciência, porque a gente está lidando com a vida e isso tudo é muito sério. Uma coisa que nós duas temos muita convivência e que também tem falhado muito, eu tenho percebido, é a bariátrica, né? A gente tem visto o reganho de peso todo na bariátrica. E aí, me conta desses... Né? Infelizmente, a cirurgia bariátrica, apesar de ser um sucesso, né, de ser uma metodologia muito interessante, principalmente para aqueles pacientes, assim, obesidade, mas já com uma síndrome metabólica instalada, né, com diabetes ali querendo começar, a gente vê respostas maravilhosas, mas a gente tem um reganho sim, chegando às vezes até a 40% do reganho de peso depois de mais ou menos uns 5 anos de bariátrica, né? Infelizmente isso realmente acontece, por isso que o importante, mais uma vez, eu falo de novo, é a mudança do estilo de vida, porque se eu operei, fiz uma bariátrica, estou super bem, perdi aquele peso, foi bacana, mas se eu voltar para meu estilo de vida antigo, eu vou voltar a ganhar peso. Então a gente tem que ter essa noção, que a mudança do estilo de vida é a coisa mais importante que se tem. E esses novos medicamentos que eu falei, só para abordar rapidinho também, existem alguns estudos já feitos desses medicamentos com o paciente que fez uma cirurgia bariátrica. Então, assim, existe a evidência de que a gente pode ter resposta desses novos medicamentos, inclusive em situações especiais, como no pós-bariátrico. Então, eu acho importante você buscar o seu endocrinologista, conversar com ele, fazer esse tratamento em conjunto, né? Porque, às vezes, com o cirurgião e o endócrino, porque a gente tem solução para chegar de forma correta no lugar que a gente deseja, né? Keola, normalmente eu peço para dar uma dica no final da fala, mas eu percebi que você foi dando as dicas durante a sua fala, né? Eu acho que a dica está dada e realmente a gente precisa voltar, né, ao que nós fazíamos antes, nossos pais, as gerações anteriores. E agora, então, eu queria te agradecer por estar aqui. Nossa amizade longa, né, Keola? Longa. É longa. E eu e Keola temos uma coisa interessante, nós somos apresentadas 5 vezes, então nós somos devidamente apresentadas. Verdade. Tá bom? Eu tenho um pequeno problema de memória, né, Lusa? Muito obrigada, tá, pela sua presença. Obrigada a você. Esse foi o Médicos em 3D. Nós tivemos um debate, tiramos algumas dúvidas e deixamos algumas dicas. Até o nosso próximo encontro. Programa Médicos em 3D. Oferecimento Instituto Feminina. Saúde e bem-estar da mulher.